E ontem a gente teve mais um capítulo do caso Eduarda, né? Tivemos uma audiência onde o pai dela, o Ricardo Seide, ele foi ouvido através de videoconferência, já que ele segue preso na PEL. O pai, que é o principal suspeito da morte da menina, né? Ele nega. Diz que chegou em casa, ela já estava morta e ele apenas enterrou ela dos fundos de uma casa da família. A avó, a Terezinha Guinaia, também prestou depoimento ontem. Ela foi até o Fórum de Rolândia. A avó que ontem, pela primeira vez, foi inocentada pelo filho. O Ricardo disse na audiência que ela não sabia que ele tinha enterrado a filha quando eles foram até a delegacia registrar o desaparecimento da menina. A Daiane Enz acompanhou a audiência e traz tudo pra gente agora aqui no Balanço. A audiência, que foi realizada a portas fechadas, demorou aproximadamente 2 horas. Ao sair do Fórum de Rolândia, Terezinha de Jesus Guinaia, avó de Eduarda Shigematsu, de apenas 11 anos, ficou o tempo todo cabisbaixa e não quis falar com a imprensa. Coube ao advogado dela falar com os jornalistas. Não, hoje não. Ela acabou de ser interrogada, bem como o Ricardo também foi interrogado nessa data. E agora existem outras diligências que a defesa do Ricardo requisitou. Então, nesse momento, é prematuro ela falar alguma coisa. Além de Terezinha, Ricardo Seide, o pai de Eduarda, também foi interrogado. Os dois são acusados de participação na morte e na ocultação do corpo da menina em abril do ano passado. Preso na casa de custódia de Londrina, Ricardo foi ouvido por videoconferência. Ao contrário dos primeiros depoimentos à polícia, Ricardo disse agora que Terezinha não sabia que a neta estava morta quando registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Eu entendo que foram bastante produtivos os interrogatórios, até porque o Ricardo acabou confirmando que ele fez tudo sozinho, que ele não disse nada para a mãe dele, que quando foi fazer o boletim de ocorrência foi ele que levou ela para fazer o boletim de ocorrência e que ela não tinha participação em nada, ela não sabia de nada, foi tão vítima quanto a Eduarda. Então, para nós foi bastante importante o depoimento dela, o depoimento dele bastante esclarecedor também, mas nesse momento ela não vai falar. No momento seguinte aí ela pode falar com vocês. Bom, quase 1 ano, né, doutor, depois de tudo isso que aconteceu. Como que ela tem vivido nesse meio tempo, enfim? Ela está fazendo tratamento, né, com psicólogo, tomando remédio controlado, não consegue dormir. Enfim, está passando por uns momentos difíceis, mas que com o que nós entendemos que o juiz não deve pronunciá-la pelas provas que existem nos autos. É o nosso entendimento e é o que nós buscamos. Nós acreditamos que ela vai se recuperar aos poucos. Ainda no interrogatório, o acusado manteve a versão de que teria encontrado a filha morta na casa em que moravam e depois enterrado o corpo na garagem de uma outra casa da família que estava desocupada. Ao final do inquérito policial, mãe e filho foram indiciados por feminicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Através de imagens de câmeras de segurança das casas do bairro, a polícia concluiu que Ricardo havia estado na casa onde o corpo foi encontrado enterrado várias vezes. A audiência desta segunda-feira foi acompanhada pelo advogado da mãe de Eduarda. A mulher, que mora no interior de São Paulo, acredita que tanto o ex-marido como a ex-sogra tiveram participação no crime. Nós esperamos que a justiça seja realizada e pelos elementos até agora reunidos no processo, na nossa ótica, não há dúvida sobre a participação dos réus quanto aos crimes a eles imputados. A mãe dela, por óbvio, ela está em um estado emocional muito abalado, mas ao mesmo tempo ela espera que a justiça seja realizada. Emocionalmente, ela continua ali tentando, né, juntar os cacos depois da morte da filha. Sim, de fato, ela foi vítima de um crime muito violento e está, portanto, muito abalada. A audiência foi a última do processo, que apura o crime brutal contra a menina Eduarda. A expectativa agora é que Ricardo e Terezinha sejam levados a júri popular já nos próximos dias. A expectativa agora é, tendo o juiz aberto prazo para a expedição de alguns ofícios para o IML, para a Secretaria de Saúde daqui de Rolândia, coletando essas novas provas, o processo volte para o juiz, ele determine a abertura de prazo para a acusação, para a assistência de acusação e para a defesa realizarem suas alegações finais,
e então ele decide por pronunciar ou não os réus, ou seja, por submetê-los ao júri ou não. E a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa história, tá? 2h15.